mundo, aqui é o Daniel da Ela91 Escola de Kabbalah. Eu sou professor de Kabbalah e fundador da Ela91 Escola de Kabbalah. E eu preparei um vídeo super bacana para você. Nesse vídeo aqui eu vou falar para você exatamente qual é o pulo do gato do professor de Kabbalah na hora da gente estudar e ensinar o Zohar, os segredos por trás do livro do Zohar. E também eu vou revelar alguns erros fatais que pessoas fazem na hora de conectar-se com o Zohar. Então eu já vou dizer para você, se esse é o seu primeiro contato com o Kabbalah, essa aula vai ser um tiquinhozinho mais avançada. Você vai aprender muita coisa bacana aqui, sem dúvida. Eu estou dizendo que ela foi feita para pessoas que já fizeram, no mínimo, assim, o primeiro curso, os fundamentos da Kabbalah, preferencialmente os cursos níveis 1 e 2, tá? Os fundamentos e as ferramentas da Kabbalah. Quem já fez esses cursos vai ter muito mais assim, proveito e poder usufruir bem mais do que eu falo para você. Porque eu vou falar aqui coisas para você que eu te garanto que você nunca ouviu em nenhum outro lugar e provavelmente não vai ouvir em nenhum outro lugar. Então, por que eu estou fazendo esse vídeo especial aqui para você? Duas razões. A razão número 1 é que a gente vai lançar agora um pacote de aulas de Zohar. Eu fiz uma enquete perguntando se as pessoas estão interessadas em fazer aulas de Zohar e recebi centenas de pessoas que estão interessadas. Então, eu falei, sabe o quê? A gente vai lançar esse pacote de estudar a energia semanal através do livro mais importante da Kabbalah, que é o livro do Zohar. E para poder comemorar, falei, vamos assim assegurar que as pessoas entendem qual tremendo benefício que as pessoas ganham para a sua alma, para a sua correção espiritual na hora de estudar o Zohar do jeito correto. E quais são os erros que as pessoas fazem pensando que estão ganhando uma certa energia quando na verdade estão não ganhando tanto desse proveito. E vou explicar assim, dar uns exemplos bacanas, pertinentes ao nosso dia a dia. Então, para quem estiver interessado, no final desse vídeo eu vou explicar exatamente como vai funcionar esse pacote de aulas de Zohar. Se você não estiver interessado, não se preocupe, você ainda vai aproveitar bastante essa aula aqui, tem coisas bem interessantes para você. E, por último, uma coisa antes de eu começar o conteúdo, eu preparei uma aula de Zohar completamente de graça para quem estiver interessado. Fala, por que essa aula de Zohar aí? Então tem uma aula completamente de graça disponível para quem estiver interessado, para você entender o que significa aula de Zohar e energia semanal, ok? Então vamos lá. Para eu poder apresentar esse conteúdo, eu quero contar uma história para você, tá? Para quem não me conhece, então, eu sou Daniel, eu sou israelense, eu sou judeu, tá? Não tem como escapar desse nariz aqui, ok? Tem essa coisa aqui na minha cabeça. E é muito importante entender que mesmo que a Kabbalah tem uma associação ao judaísmo de uma certa forma, poucas pessoas sabem, na verdade, que não tem não há uma obrigação de você ser judeu para poder estudar Kabbalah. Na verdade, o judaísmo meio que nasceu da Kabbalah e não vice-versa. Então, mesmo que assim você não precisa ser chinês para estudar Kung Fu, você não precisa ser hindu para fazer yoga, você não precisa ser judeu ou israelense para fazer Kabbalah. Claro que é bem mais gostoso você aprender de um israelense, judeu, sei lá o que for, mas também não há necessidade de ser isso. Então, na minha história, na minha trajetória espiritual, na verdade, eu não tinha nenhum background espiritual religioso. Assim, na verdade, eu nasci em Israel, eu era um judeu secular, que é como se fosse, sei lá, católico não praticante, sabe? Aquela coisa de sabe que existe, tem uma mínima fé por aí, não pratica muitas coisas, tá com algumas dúvidas. E por um bom período da minha vida, eu decidi que eu vou virar ateu. Eu vou falar, entre parênteses, é um período bem triste da minha vida, assim, nada fez muito sentido. E quando eu encontrei a Kabbalah, uma das coisas que eu dei de cara é a importância de você estudar o Zohar. E de estudar certo o Zohar. Em todos os livros que você encontra, uma pessoa fala sobre o Zohar, o autor, o professor fala algo sobre o Zohar aqui, o Zohar ali. E na época, quando eu fui fazer cursos, que foi alguns, sei lá, quase 2 décadas atrás, então não tinha tanta informação disponível na internet. O negócio estava assim meio que só nascendo, então eu não sabia qual é a fonte mais correta, menos correta, e foi assim tentando as coisas. Mas eu tive uma vez assim, uma coisa que aconteceu para mim, e vou te contar, que eu fui morar aqui no Brasil. Eu me mudei para o Brasil há uns 8 anos atrás. Na verdade, eu já morei no Brasil quando era criança, esse detalhe é importante, eu vou explicar por quê. Quando eu vim aqui para me legalizar, eu cheguei aqui a trabalho e eu entrei aqui com visto de turista normal e estava no processo de me legalizar aqui para poder ter meu visto de permanente, de funcionário, etc.
e eu me deparei com um problema. Que quando eu era criança, eu morei aqui no Brasil, meu pai é brasileiro, da Tijuca, cariocão, e eu morei dos meus 7 aos meus 12 anos de idade. Foram 5 anos, eu praticamente me alfabetizei aqui, eu ganhei um passaporte brasileiro. Agora, voltei para Israel com 12 anos de idade, e uma coisa que eu não sabia, e ninguém da minha família sabia, é que com os 18 anos de idade, eu deveria ir para o consulado do Brasil em Israel para dizer que eu preciso me enlistar para o exército, mas eu não posso porque eu moro em Israel. E assim eles meio que me enlistam e me tiram do exército no mesmo dia, uma coisa técnica, e pronto. Não fiz isso. 2 anos depois, quando eu já tinha uns 20 anos, eu fui renovar meu passaporte brasileiro e me disseram que não pode. Pegaram o passaporte, meio que cortaram no meio e falou, tá, ilegal, e não pode fazer mais. Então eu tive esse problema. E esse problema, eu completamente esqueci dele, e ele ressurgiu há 8 anos atrás, quando eu fui querer me legalizar. O que aconteceu? Eu falei, olha, eu comecei assim, tava alguns problemas de falar, olha, você tem um RNE do passado, um monte de coisinhas assim. Então, eu comecei meu processo de me legalizar aqui, acredite ou não, num outro passaporte que eu tenho passaporte alemão também. Meu brasileiro foi cancelado, mas eu consegui um alemão porque minha família também tem um lado alemão. Então, isso também é importante para você ver daqui a pouquinho. O que aconteceu? Eu comecei um processo de legalização através de um passaporte alemão, então eu falei, olha, assim vai ser menos problema, eles, sabe, não tem um registro israelense e tal, na Polícia Federal. Mas o que aconteceu no processo é que meu passaporte alemão também, ele expirou, eu fui renovar ele e não me deixaram porque tem uma lei nova na Alemanha que falou que eu não posso mais renovar meu passaporte, e eu estava com um problemaço, porque eu estava assim, eu já ultrapassei o meu visto de turista, eu tinha que ultrapassar, porque eu estava num processo de legalização, então estava tudo bem, mas ele estava num processo em cima de passaporte expirado. Eu estava com um problema grave nesse momento, já estava assim alguns meses, eu já contratei um escritório de advogados para me ajudar nessa questão, e começou a ficar bem preocupado, porque estava assim, mais um problema, mais uma questão, e surgiu a questão que eu sou meio que ilegal, porque eu não me registrei no Exército Brasileiro, um monte de coisas, você pode imaginar. Eu falei, gente, é o seguinte, eu aprendi na Kabbalah que você pode ser o dono da sua realidade, e vou te falar, foi muito desagradável, porque eu não sou marginal, eu não sou um ladrão, eu não estou vendendo drogas aqui, eu vim aqui para ensinar a Kabbalah, para disseminar a luz, fazer coisas do bem. Sabe, de repente assim, eu tava andando na rua e cada vez que via um policial eu ficava com medo, meu Deus, vamos me pegar, é agora, é hoje, né? Para quem passou uma situação parecida dessa, assim, é horrível, assim, muito constrangedor, vontade de não sair de casa. E eu falei, não, vamos agora sair dessa, e vou te falar que isso pegou uma correção espiritual minha, medo de eu ser preso num país, sabe, que na época eu era meio que estrangeiro ainda, estava voltando ao Brasil, estava voltando a lembrar, sabe, da língua, estava bem enferrujado. E eu aprendi que se você sabe usar certo a ferramenta do livro do Zohar, através do estudo do Zohar, você pode revelar tanta luz ao ponto de você criar um milagre e mudar a sua situação. Eu não vou entrar em todos os detalhes, só vou falar para você que fazendo da coisa certa, eu tive esse milagre de realmente, sem querer, o registro da Polícia Federal foi confundido. Eu não fiz nada da minha parte. Confundiram o registro, ao invés de registrar um passaporte alemão, fizeram registro um passaporte israelense. E ao invés de me dar um visto que eu precisava, me deram uma coisa bem melhor. Eu recebi uma coisa chamada uma anistia, que é um registro, eu tenho um RNE, eu sou legalizado no Brasil, tá bom, tudo certinho. E é um registro que, na verdade, eu posso estar legalizado há 10 anos e depois uma renovação automática para mais 10 anos. Eu tenho uma liberdade muito maior para ser entrado no país por quanto tempo que eu quiser. Que, assim, se fosse fazer um visto que eu quis fazer, eu ia ter muitas mais restrições. É uma coisa que tem que ser renovada a cada 2 anos e cada vez é um trampo e não sei o quê. E por que eu estou te contando toda essa história? Porque se eu te falasse tudo que eu vou te falar nesse vídeo, sem ter passado por a história que eu passei, eu ia falar para você, isso aqui é besteira, isso é mais uma coisa que eu estou me inventando. Então, eu não quero que você acredite em nada que eu vou te falar aqui, ok? Eu quero que você saiba que existe um meu depoimento e eu tenho literalmente dezenas, se não centenas, se não múltiplas centenas de histórias e exemplos de pessoas reais
que através de utilizar da forma correta a ferramenta do livro do Zohar, ganharam muita energia e muito poder na sua vida. Agora você fala, Daniel, então, poxa, por que você não usa isso todo dia para mudar a sua vida? Fala, quem disse que não? Eu não falei que foi tão fácil, eu estava no momento de um perrengue e na hora que, sabe, que você precisa de um milagre, você talvez use um pouco mais e você tem mais energia, mas eu vou te falar que, sim, eu tenho outras histórias, exemplos meus e de muitos alunos meus. Então, vamos lá, o que eu quero te falar aqui? Primeira coisa, eu quero detonar alguns erros que pessoas pensam sobre o livro do Zohar. Então vamos lá. O que é o Zohar? O que é esse livro? Olha, de novo, a gente tem uma quantidade enorme de informação sobre isso. O que eu te recomendo é, se você por uma acaso não está vendo esse vídeo no nosso site, você pode entrar no nosso site e tem uma seção que fala somente sobre o Zohar. Eu tenho muita informação lá que é muito interessante, então para quem gosta de ler mais informação, tem lá. Eu não vou entrar em todos esses detalhes porque vai ser uma pena usar esse tempo para repetir o que já existe. Para quem já conhece o nosso curso nível 2, também a gente ensina com todos os detalhes mais a fundo o que é o Zohar e como ele funciona e o que você tem que fazer para usufruir melhor dele. Mas assim, vou te dar uma pincelada por alto. Tem um grande cabalista, um grande revolucionário da Kabbalah chamado Rav Yehuda Leib Ashlag, ok? Esse é o nome dele. Ele explica que se você estudar o Zohar, até se você não entender nada do que está escrito lá dentro, mas se você estuda do jeito certo, e vou explicar o que significa esse jeito certo daqui a pouquinho, você é capaz de despertar o que se chama as luzes circundantes da sua alma. O que significa isso? Significa que até se você não entendeu nada, mas você fez o esforço para entender através do estudo correto do livro do Zohar, o que você vai fazer com a tua alma é que você vai despertar o seu desejo natural. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você está com muita fome ou com muita sede, você não encontra a comida ou, sei lá, uma água para beber? E mesmo se você está num país que você não entende a língua, se você está num lugar que você não conhece as regras, se você quer algo muito mesmo e você sente que se você não beber agora uma água você vai desmaiar, você encontra uma forma de você beber água, não é isso? Quando a nossa alma ela tem um desejo correto para as coisas certas da vida, você não tem que fazer muito esforço para se ultrapassar, para acordar mais cedo, para superar umas questões pessoais. Você simplesmente vai querer fazer a coisa certa, custe o que custar, assim, em termos do sacrifício dos nossos egos ou das nossas preguiças, sei lá o que for. Isto é, tem um poder de despertar essa luz circundante. E falando os cabalistas, isso é um salto quântico para a tua evolução espiritual. Porque pense nisso, vamos pensar assim, eu e você, na tua vida. Você não tem momentos no qual você fala, cara, eu quero parar de fazer algo. Seja parar de fumar, seja acordar mais cedo, seja dormir mais cedo, ou parar de desperdiçar tempo com um joguinho no videogame, ou ficar vendo o Facebook das outras pessoas, ficar morrendo de inveja, ciúmes, seja lá o que for. Cada um tem suas questões, eu tenho que parar de fofocar, eu tenho que fazer mais atividade física, eu tenho que compartilhar mais, eu deveria ser uma pessoa mais pacífica, eu tenho que ter mais paz de espírito, mas eu não consigo mudar isso ainda. E dá um desespero, porque você fala, cara, eu não posso desistir, mas eu não sei mais o que eu vou fazer. Mas se você desperta o desejo certo da alma, o que acontece? Você tem um salto quântico. O que é esse salto quântico? É que você consegue fazer uma mudança sem ter que passar por um processo tão agoniante assim. E se você tem uma constância nesse estudo correto, o que acontece? Você vai conseguir fazer um clique e não precisa mais voltar. Isso é uma coisa você fazer uma mudança uma vez, né? É um dia você comer certo, é um dia você fazer o esporte, um dia você ser legal com todo mundo. Outra coisa é você manter essa mudança positiva que você quer fazer, certo? Agora, tem um outro grande mestre de Kabbalah, o nome dele é Benei Issachar. Só pra você ter uma noção, esse cabalista, ele, assim, eu amo ler os livros dele, ele revela umas coisas que você entende que... Sabe, ele precisava ter uma inspiração divina, uma assistência angélica para poder ter as conclusões que ele teve. Aliás, o mestre anterior também. Você lê como ele explica para você, como ele completa esse quebra-cabeças do jogo da vida, você fala, meu Deus, como essa pessoa entendeu essas coisas? Ele tem que ter uma assistência divina. São coisas que fazem tão sentido, que encaixam em grande de uma forma tão perfeita. É como se fosse um quebra-cabeças, ou sei lá, palavras cruzadas 4D, ok? Tipo, uma coisa assim que tudo encaixa perfeitamente. Fala, cara, impossível que essa pessoa entendeu isso sozinho. E esse mestre, Benei Issachar, de uns 200 anos atrás, a história dele também é fascinante sobre a Kabbalah. Num certo momento ele revela que ele recebeu um toque do professor dele, que era um professor de Kabbalah bem mais Master Blaster,
que ele é nada mais e nada menos do que a reencarnação de uma pessoa chamada Issachar. Inclusive, o livro principal dele se chama Benei Issachar, os filhos de Issachar. Issachar era um dos filhos de Jacó, um dos 12 filhos de Jacó. Ele era a carruagem espiritual sagrada para um signo. Cada um dos 12 filhos do patriarca Jacó, na verdade, eram pessoas muito, muito, muito elevadas e eram cabalistas, claro, todos eles, e o Jacó também, o seu pai Isaac, o seu avô Abraão, todos grandes cabalistas. E cada um dos 12 filhos de Jacó eram pessoas que atingiram a consciência aperfeiçoada de um dos signos. É como se fosse abrir um canal para que cada um dos signos e cada um de nós, que tem os 12 signos dentro da gente, consiga fazer a nossa correção espiritual, porque alguém já abriu esse caminho para a gente só tem que saber por onde entrar e como caminhar certo. E esse Issachar, ele fez a correção espiritual do signo de Leão. Quem sabe na Kabbalah que a partir do signo de Leão, é um momento, assim, ele tem energia, lá existe a possibilidade do despertar da consciência do término do tikkun, da correção espiritual de toda a humanidade. Portanto, nesse mês você vai encontrar o dia mais positivo do ano todo, o potencial para o término da correção, e também, do outro lado, o dia mais negativo do ano todo. E a gente explica isso em outros vídeos gratuitos e as lojas novas do Leão e tal, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas se fala que para poder fazer essa correção espiritual, o filho de Jacó, chamado Issachar, e todos os seus filhos, e essa tribo, né, que eles conseguiram manter essa consciência por um bom tempo, o seu trabalho espiritual, a sua função espiritual era constantemente estudar do jeito correto os segredos que, alguns milhares de anos depois, foram escritos no Zohar. Eles não podiam parar de estudar isso. O lance deles era estudar, porque esse estudo revelava tanta luz, que era capaz de promover o que é necessário para que um dia a humanidade consiga chegar nesse término da correção espiritual. É muito cataclísmico, né? É uma coisa muito grande e tal. O que isso tem a ver com a tua vida? Fala esse mestre de Kabbalah, que era a reencarnação desse Issachar. Ele fala que o estudo do Zohar, quando se estuda corretamente, é tão poderoso que até se você não entendeu nada, de novo a questão de você coloca o seu esforço e você estudou certo e não entendeu nada, diz ele que você ganha muita força, é como se fosse uma pessoa que entra numa perfumaria. Mesmo se ele não comprou nenhum perfume, e mesmo que ele não entenda nada de perfumes, você sai com um cheirinho bom, você sai com esse aroma positivo. Então, o que significa isso? Você sai com aquele cheirinho bom e de repente você vai para uma entrevista de trabalho, você pode ganhar um trabalho, pode fazer uma impressão numa pessoa que você quer fazer uma impressão, sei lá, um homem, mulher, sei lá o que for, um jeito assim engraçadinho. Fala que você gera uma impressão positiva na tua alma, isso lembra a tua alma de como que tudo era antes do início da correção. Fala Kabbalah que no início de todo o processo da criação éramos todos corrigidos. E dá uma memória daquele aroma, da perfeição que já existia. E o que isso faz? De novo, isso desperta a certeza, a força, a vontade, e fala que só por si, na hora certa, quando você precisar da resposta certa, você vai ter um insight disso, porque a tua alma vai estar ligada com o fluxo de respostas. Gente, esses são 2 exemplos de centenas de citações de cabalistas que explicam quanto que é importante você estudar o Zohar da forma correta. E até o próprio Newton, Sir Isaac Newton, o famoso Isaac Newton, estudava o Zohar, ele estudava mais o Zohar do que estudava ciências e a física. E você pode encontrar todas essas informações super incríveis e bem interessantes no nosso site. De novo, eu não vou repetir o que já está escrito lá, mas quem tiver curiosidade sabe que isso existe. Então, Daniel, me fala logo qual é o jeito correto de estudar o Zohar e qual é o errado. Olha, gente, alguns erros que pessoas fazem no estudar o Zohar. Primeira coisa que, se você ouvir falar do livro do Zohar, o livro principal da Kabbalah, foi escrito há uns 2 mil anos atrás, ele é escrito todo em aramaico, e quando eu estudei Kabbalah e Zohar, também eu aprendi essas coisas, que se você estudar o Zohar e você não entendeu, mas você fez seu esforço, você ganha muita luz. E eu caí nessa cilada, porque durante muito tempo, eu meio que parei até de estudar, eu passava os olhos nas letras, fazia meio que estava escaneando as letras aramaicas, que a gente sabe que tem poder por trás. E olha que eu não falo aramaico, eu falo hebraico, é meio que parecido. Você pode entender, existem várias versões do Zohar que são traduzidas do aramaico para o hebraico, e eu tive uma das versões, eu estava estudando aquilo, vendo a tradução, era bem difícil para mim, e com o tempo meio que desisti, comecei a fazer, só passar os olhos assim.
e falar, estou revelando luz, vai. Então, vai uma forma meditativa, que eu não consigo meditar, difícil concentrar, então tento fazer uma coisa positiva. E vou te falar que isso não é verdade. Isso não é verdade, ficar só escaneando as letras, sim, é uma coisa, vamos dizer assim, é uma coisa ruim. Não é uma coisa ruim, é uma coisa boa? É uma coisa boa, tá bom? Agora, é isso que vai fazer a grande mudança na tua alma? Não. É um bom passo no início. É como se te falasse, olha, você tem que, na primeira série, a gente aprende a escrever com lápis, não é isso? Aí eu não sei como foi pra você, mas pra mim, na segunda série, me lembro que me chamaram que falaram que tem que comprar canetas. Eu entrei em pânico. Porque, meu Deus, como eu vou escrever em caneta? Eu só, sabe, se eu errar, como eu vou fazer? Eu falei, então, se você aprende a escrever com lápis ou com caneta, é isso que vai fazer mudança na tua vida, você vai ter que também aprender a como, né, usar um computador, Word, essas coisas do gênero. Então, hoje em dia, na escola, você também ensina essas coisas. Também, de novo, você fala, olha, então, é isso que eu preciso para poder ter um bom emprego? Não só, você tem que completar toda, né, a escola, você vai fazer um colegial, fez o terceiro ano, você vai fazer o cursinho ou não, vai para o vestibular, tem que fazer a universidade. E é isso que vai garantir um bom emprego? Não, o que vai garantir um bom emprego é você ter uma atitude correta com a vida, não é isso? Você também vai precisar de todos os, sei lá, 12 anos de estudo, mais universidade, etc e tal, mas você vai precisar de algo maior. E sei lá, quando eu era criança me ensinaram que se você for inteligente, você vai se dar bem na vida. E olha, eu não me acho a pessoa mais burra no mundo, mas eu percebi que só ser inteligente não ajuda. Você precisa ter outras habilidades, tem que querer mais na vida, tem que saber como lidar com pessoas, tem que aprimorar a inteligência emocional, que a minha era tipo debaixo do zero, ok? Então, temos muito mais a que aprender. Esse é o primeiro passo, mas o primeiro passo você tem que ir depois para o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, tem muito mais por aí. Mais um erro que as pessoas fazem ao se conectar com o Zohar. Essa coisa de, sei lá, colocar o Zohar num ambiente para que proteja o lugar. Vou te falar para você, funciona. Isso não é uma coisa que é ruim. Funciona. Infelizmente, muitas pessoas ficam aí. Tipo, é como se fosse, tem uma conta poupança e se algo der errado, então, sabe, eu posso usar esse dinheiro. É verdade, você pode. Mas é isso mesmo que a gente... É assim que a gente vai querer viver a nossa vida, tipo, vivendo, ter uma poupança e se tiver uma emergência, você não vai querer trabalhar para gerar mais dinheiro, você não vai querer fazer umas outras coisas. Então, sim, é bom você ter, inclusive não só o Zohar, qualquer livro sagrado, isso é um costume de Kabbalah há muito tempo, mas os cabalistas, eles sabiam diferenciar um pouco entre uma ferramenta e um amuleto, tá? Isso é uma coisa que eu já falei mais ou menos um ano atrás. Eu decidi para mim pessoalmente que eu não preciso carregar o livro do Zohar. Eu andava com o livro do Zohar comigo para onde que eu podia. Eu falei, não precisa. Aliás, sei lá, quando eu viajo de avião, eu gosto de andar comigo, claro, se eu puder, por que não? É gostoso, é legal, é uma ferramenta de proteção, etc. Mas eu preciso andar com isso em qualquer lugar? Não seria muito melhor eu andar com o livro do Zohar carvado de uma forma figurativa no meu coração, na minha alma? Então, esses dois erros, por que eu falo que esses são erros? Porque assim, não é que é errado de fazer. O errado é parar por aí. E infelizmente conheço muitas pessoas que elas param por aí. E eu falo, gente, assim, em todas as aulas, desde que eu comecei a ensinar Kabbalah, então é uma coisa que eu sempre falo para muitas pessoas. É uma forma de conectar, mas saber, passo número 1, depois passo número 2, e você tem que sentir se você quer ir para o passo número 3 ou 4, senão você tenta outra ferramenta, outras coisas, outro caminho espiritual. Porque ficar parado por aí é como se fosse eu aprender a parte mais assim artística das artes marciais, sabe? Tem aquelas lutas que você faz muito bonitas e não aprender como lutar. Então, eu não aprendi nada. Isso não é o lance, ok? O último erro clássico que pessoas fazem na hora de estudar o Zohar é a consciência por trás do que eles fazem. A gente fala muito sobre isso, da questão da consciência por trás do que você está fazendo. Especialmente quando se trata do estudo do Zohar. E eu vou te revelar aqui mais um grande, importante segredo. Temos que saber para onde nós queremos direcionar essa luz, mas também temos que saber como não limitar. Eu vou explicar isso. Por exemplo, você pode falar, sabe o que? Eu quero usar o Zohar para eu ser mais rico. Gente, para você ser mais rico, você vai ter que trabalhar mais e fazer mais esforço e você vai ter que, sabe, se superar. Agora, a luz do Zohar pode te ajudar? Claro que pode. Você vai ter que fazer o seu esforço e aí você pode ajudar a luz a fluir na tua vida e, nesse caso, trazer um resultado financeiro ou saúde, cura ou, sei lá, um milagre se você na tua vida. Mas tem que saber como pedir certo.
E parte disso é o seguinte, vou dar assim as 3 etapas. Etapa número 1, você tem que saber especificamente o que você quer. A luz do Criador, o universo, sabe o que você quer. Mas muitas pessoas, elas mesmas, não sabem o que elas querem. E eu falo para vocês, tem que escrever. Anote, escreve. E você tem que olhar aquilo e o negócio tem que fazer seus olhos brilharem. Se você não escreveu do jeito certo aquilo, e se está complicado demais, ou está simples demais, tipo, eu quero ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Mas o que significa para você felicidade? Ah, eu quero ser rico. Tá, mas todo mundo quer ser rico. O que significa para você ser rico? Especifique. Você fala, eu não quero limitar. Eu vou explicar que você não quer limitar, mas primeiramente você tem que saber o que você quer especificamente. Se você não fizer isso, você vai estar assim, usando muito menos o poder que você pode ganhar com a energia espiritual dos outros. Eu preciso, então, ter um desejo através do estudo, não pode ser uma coisa incondicional para a minha alma? Pode ser, escreva, eu quero iluminar a minha alma. Então, o que significa para você iluminar a sua alma? Eu quero conseguir ter as superações espirituais quando eu precisar. Eu quero ter mais respostas, eu quero ser mais incondicional, eu quero enviar mais amor para as pessoas. Seja específico ou específica. Muitas pessoas não gostam disso. Por que não gosta? Porque lá revela muita luz. É tão fácil de fazer e faz a diferença. Escreva, minha dica para você. Eu relutei tanto para fazer isso e quando eu comecei a fazer, falei, cara, por que eu não fiz isso antes? Qual é o problema? Você sente que foi melhor. Número 2. Quando você sabe o que você quer, você tem que se escrever. A segunda coisa é o que significa para você isso. O significado tem que ser forte. Você fala, eu quero estudar, eu quero ser mais feliz. Tá bom, mas o que significa para mim ser feliz? Por exemplo, eu quero ter mais harmonia com a minha família. Tá? Vamos dizer que é isso que você quer. Encontrei. O que significa para você harmonia com a minha família? Então, significa para mim que eu vou finalmente fazer uma grande correção na minha vida com a minha mãe. X. Tá? Significa para mim que eu vou finalmente ser um irmão melhor. Significa para mim que eu sei que eu fiz tudo o que eu tenho que fazer para dar certo à minha família. Significa que eu vou estar aliviado por causa disso. Você tem que colocar o significado disso. Esse significado, de novo, ele tem que ser certo para você. Ele tem que mexer contigo, tem que ser emocionante. E às vezes vai demorar 10 minutos para você encontrar. Vale a pena esses 10 minutos, tá bom? E com o tempo você vai aperfeiçoando isso. E a terceira coisa, depois que você sabe exatamente o que você quer, e vai saber o que significa para você, o que você faz, você pede no fundo da tua alma para que, aliás, pedir para outras pessoas sem dúvida, tá? Isso fala em inglês, goes without saying. A gente tem que sempre estar rezando para os outros e rezar para uma pessoa especificamente que precisa de uma coisa parecida com você, tá? E não é difícil de encontrar. Não é difícil encontrar uma pessoa que precisa de mais cura, de ajuda na área de relacionamentos, na questão financeira, na questão profissional. É fácil de encontrar pessoas que precisam de ajuda e reze para aquela pessoa especificamente para que ela tenha o sucesso dela naquela área X. E o que você faz depois? Let go. Você reza para aquilo, fala, isso que eu quero, agora abre mão de tudo. Esquece, abre mão. Isto é, você agora vai colocar a sua aula de tesoura, você vai começar a estudar a aula. Você vai vendo assim as coisas, vai engajando aquilo. Aí o que você faz depois de um certo tempo, quando, por exemplo, muitas vezes eu dou um exercício, você parte um passo do exercício e você volta. Volta para a tua lista. O que eu quero? O que significa para mim? Quando eu quero? Luz, me ajuda, por favor, através desse estudo eu quero tanto. E aí o que você faz? Let go. Por que isso ajuda? A gente vai ver isso daqui a pouquinho na questão do como estudar o Zohar e as 13 formas do estudo do Zohar. Você vai perceber que isso ajuda muito a combater o oponente no processo. Falamos na Kabbalah que nós temos um oponente interno que ele mexe com a gente. E quando você sabe o que você quer de verdade, isso é uma superação desse oponente interno. E quando você sabe com tudo o que você quer e você realmente quer aquilo, sem medo de ser feliz, o nosso oponente interno fala, sabe o quê? Vamos pegar isso agora. Aí o que você faz? Let go. Não quero. Let it go. Tá bom? Abre mão. Esquece. Vai. Aí fala, tá bom. O nosso oponente interno fala, tá, então tá. Aí você quer. E você não quer. Você quer. E você não quer. Esse processo ajuda você a sacudir o seu oponente interno. Isso ajuda a trazer muita mais luz, porque você está focando para onde você vai trazer essa energia. Onde está seu oponente para ele levar uma bomba de luz espiritual. Pense nisso. Então, assim, só para concluir, imagina que você acabou de adquirir o melhor smartphone. Vamos dizer que uma empresa X lançou o melhor, disparadamente mais avançado smartphone de todos. Tá? Seria equivalente ao, sei lá, o Galaxy 20, o iPhone 20, sei lá o que for. E você pega aquele negócio e você fala, uau, eu tenho o melhor do mundo.
que ferramenta incrível, e você usa para jogar Candy Crush, whatever, aqueles joguinhos assim estúpidos. Fala, então, você pode? Pode. É bacana? É para isso que foi criada essa ferramenta. Faz outra coisa com essa ferramenta, né? Faz coisas mais avançadas. Então, qual é a forma correta de estudar o Zohar? Primeiramente, tem que estudar o Zohar. Essa é a primeira coisa. Temos que chegar num ponto, mais cedo ou mais tarde, que a gente estuda o Zohar. Agora, para poder estudar o Zohar, precisamos de assistência. Por quê? Primeira questão. Se você já tentou ler o livro do Zohar, se você viu, tem várias traduções por aí, algumas que são boas, outras são ruins, mas a maioria são normal. E se você entendeu o que está escrito lá dentro, que assim, é uma língua muito arcaica, você entende? Você está ligando com uma língua aramaica. Essa língua, ela meio que parou de existir no mundo há 2000 anos atrás. Você entende? Então você não está só falando uma língua que é estranha e antiga. Você está ligando com uma cultura de 2000 anos atrás. Pense dessa forma. Assim, vamos dizer que você vai ver um filme dos anos 70, dos anos 50, e você percebe qual é o linguajar das pessoas, como elas agem, o que elas fazem. Um filme bem feito, tá? Dos anos, sei lá, 50, 60, tipo, o que eu quero dizer, filme de uns 50 anos atrás. Você vai perceber que é tão diferente, é tão lento, é tão estranho, que parece que é uma outra língua. E se a gente pudesse ter um filme que foi feito há 100 anos atrás, que inclusive imagino que tem uns filmes assim dos anos 20, e que foram bem feitos e tal, você fala, cara, é assim que pessoas comunicavam. Agora imagina que é uma linguagem de 2000 anos atrás. Não só isso, os cabalistas usam uma linguagem espiritual muito especial e diferente, se chama Sfat HaAnafim, a língua dos ramos. Quando os cabalistas usam as palavras são muito, muito específicas. Se você tentar entender o Zohar sozinho, você vai ter um pequeno problema, porque o Zohar, ele usa palavras que eles denotam uma energia maior. Isto é, o que significa a língua dos ramos? Imagina que tem uma palavra X, por exemplo, a palavra em hebraico coração, eu gosto desse exemplo, coração. Coração em hebraico lev, ok? Coração. Então você pensa, ok, coração, tá? Mas a palavra coração em hebraico, ela aponta, né, como se fosse ela aponta para a fonte energética primordial que construiu, que está por trás do coração físico. Tudo que é físico é somente um efeito. Por trás de toda a fisicalidade, cada pequeno item nesse mundo físico, existe uma fonte de luz. Essa fonte de luz, que ela é a causa, ela é a essência por trás de tudo. Se você entende a essência, você sem dúvida vai entender muito melhor como funciona o efeito. Então, os cabalistas explicam, na verdade, que o coração, ele denota o desejo da pessoa. E por isso que o coração, por exemplo, ele bate, inclusive tem um sistema que é independente do cérebro. Se a pessoa Deus espera a pessoa vai ter uma morte clínica, mas o coração continua bombeando porque ele denota o desejo. Eu quero a vida, etc. Assim, um pequeno exemplo, assim, não estou entrando em todos os detalhes. Então, quando você entende a essência disso, você entende que o linguajar por trás é diferente. Não é só uma... Sabe, eles usam muitas alegorias no Zohar. Falam, não é só uma alegoria qualquer. Tem algo por trás. E se você não entender esse algo por trás, você vai perder, provavelmente, a grande sacada, o grande lance daquele verso ou daquele capítulo inteiro que você estava tentando estudar. Mais do que isso, e aqui vem o grande pulo do gato. Tá? É o seguinte, você sabia que existem 13 formas de você estudar os segredos do Zohar? Sim, existem 13 formas. Existe um grande cabalista, de uns 2 anos atrás, o nome dele é Rabbi Ishmael, tipo, mestre Ismael, e esse mestre Ishmael, ele, para você ter uma noção de quanto que ele é grande, ele era um sumo sacerdote, uns 2 anos atrás, assim, um dos últimos sumos sacerdotes do templo sagrado que existia em Jerusalém. E um dia ele estava assim, num momento de meditação, ele entrou num santo santuário, que é o lugar que só o sumo sacerdote poderia entrar. E em um momento de meditação, ele conseguiu transcender todos os mundos superiores e entrar a falar com o anjo mais top que tem de todo o sistema espiritual. Isto é, depois daquele anjo, é literalmente o Criador. É isso. Tipo, é a última criatura que você vai encontrar antes de você conectar com a luz infinita. O nome desse anjo é Akatrikel. Tá? Esse anjo, se você
percebeu, sabe, a Catrikel tem a ver com a Sefirah, um mundo espiritual chamado Keter, que é o mais elevado, e aquele anjo olhou para aquela revelação daquela alma desse mestre e falou para ele: meu mestre, me abençoe. Isto é, ele viu ele como mais do que ele e pediu uma bênção. Ele chegou num nível maior. Agora, esses cabeças, sabe, outra coisa, é tropa de elite, caveirão, é realmente coisas malucas. E é uma história muito famosa. Esse Rabi Ishmael, ele escreve que tem 13 formas de você estudar os segredos por trás do Antigo Testamento e é a luz que está no Zohar. E o que ele explica? Que cada um deles, sabe, por exemplo, ele começa Mikal Vachomer, isto é, vou dar um exemplo simples do mundo do dia a dia. Se, por exemplo, você não pode colocar os dedos na tomada, então, Kal Vachomer, tipo, é óbvio que você não pode pegar numa fio de eletricidade que está completamente aberto, certo? Isto é como se chegar a uma conclusão de que se tem uma coisa que tem um grau de severidade, uma coisa que é bem mais perigosa ou bem mais óbvia, você não pode fazer também. Ele explica essa questão de como você estuda isso para você poder chegar a conclusões corretas sem errar. E, às vezes, assim, eu falei dessa questão de estudar o Zohar sem entender. Claro que o nosso propósito é querer entender, ok? Para ficar bem claro, a gente quer entender as coisas, por isso que a gente estuda. Mas, para nossa cabeça, que até se você não entendeu toda a profundidade, se você fez o esforço de estudar certo, você vai receber a luz. E por quê? A 13ª forma de você estudar se chama, assim, vou usar assim, o linguajar original para conectar com essa energia, Vechan Shnei Chtuvim Amachashishim Ze et Ze Ad She'yavo HaKatuv HaShlishi Ve'yachria Benehem. Entendeu? Então, fala que a última forma de você estudar é você pegar dois conceitos que contradizem um ao outro até você trazer um terceiro conceito que ele une os dois. De novo, você pegar dois conceitos que contradizem o outro até você chegar ao terceiro conceito que ele une os dois. Eu vou dar um exemplo para você entender. E a gente vai entender por que isso é tão importante, ok? E essa é uma grande sacada. Assim, existe um cabalista que fala sobre Noé, ok? Sabe o Noé da arca, o dilúvio e tal? Logo no início da porção de Noé, começa assim, uma coisa escrita muito estranha. Está escrito assim, Ele Todot Noach. Esses são os contos de Noé. Ok. Próximo verso. Noach. Ish tamim tzadik bedorotav. Noé era um homem simples, ele era, um homem justo e completo nas suas gerações, na sua geração. Et Elokim et elech Noach. E Noé caminhava o caminho de Deus. Vem um cabalista que fala o seguinte, por que esse comentário lá, está escrito que ele era uma pessoa completa e justa na sua geração? A pergunta? E essa pergunta é uma pergunta que vários cabalistas fazem, né? O início do estudo é você pegar uma frase e entender, fazer as perguntas certas por trás, para você tirar uma informação e mais, até chegar a uma coisa que vai alimentar a tua alma. Então, o primeiro cabalista fala o seguinte, gente, imagina se Noé ele existisse na época de Abrão, por exemplo, que era uma tremenda pessoa, uma pessoa muito elevada, iluminada, era o primeiro monoteísta, o primeiro cabalista, assim, Master Blaster. Então, comparado, se você colocasse ele dentro da realidade do Abrão, comparado com Abrão, por exemplo, ele seria muito menos. Isto é, a geração de Noé eram pessoas tão malvadas, tão ruins, que, assim, qualquer pessoa que fazia um pouco de bondade, em comparação, em contraste com a realidade ao redor, é considerado justo. Isto é, uma coisa que eu sempre falo, pega aí você e joga na Cracolândia, desculpa eu dar esse exemplo ruim, mas lá você vai ser um justo comparado com as pessoas, certo? Mesmo que eu e você sabemos que a chance de eu e você sermos justos não é tão alta, mas comparando com eles, é a realidade. Na geração de Noé, todo mundo era tão corrupto que qualquer pessoa que fazia um pouco de bondade era já considerado um justo. Então, então Noé não era tão grande coisa assim. Ok? E ele vai lá, ele continua explicando qual é o benefício de você saber isso. Vem um outro mestre e fala, não, é o contrário, eu vou te contradizer, é o contrário. Olha, Noé conseguiu manter a cabeça erguida numa geração inteira de pessoas malvadas. Sabe o que significa isso? Uma coisa é eu e você irmos para Cracolândia e ficar lá umas horas e ir embora. Uma coisa, imagina você, essa é a tua realidade agora. Só tem Cracolândia.
Então você só vê coisas horríveis durante anos e anos e anos e décadas e mais décadas e você vai se corromper, você vai começar a ter ideias diferentes sobre a vida, você vai virar um animal. Não só que ele manteve esse grau de consciência elevada, ele conseguiu ser um justo. Sabe o que significa isso? Significa que se ele fosse, se ele vivesse na geração de Abraão, ele seria muito mais. Muito mais. E ele vai continuar explicando de qual o benefício de você saber isso. Pergunta, quem tem a razão? Esse ou esse? São duas coisas que contradizem uma a outra. Agora, o que acontece quando você pega essas duas informações que contradizem? Então, você pode falar, ele tem razão, ele tem razão, ele tem razão. Aqui vem o lance, gente. Por que é importante esse 13º? Se você aprendeu um pouco de Kabbalah, sabe que 13 representa o quê? 1 além do 12. 12 representa o zodíaco, o sistema comum, a natureza. O 13 representa a sua habilidade de transcender o zodíaco e ser o co-criador da sua própria realidade, para valer. Então, essa 13ª forma, ela fala, olha, pega duas coisas que contradizem, encontre um outro escrito, uma outra forma de você colocar os dois em união. E qual o benefício disso? O benefício é o seguinte, que se você pegar as duas informações e colocá-las em união, você vai conectar com a realidade da árvore da vida. Sabe no Antigo Testamento, Gênesis, árvore da vida? Que lá tinha um paraíso, Adão e Eva, tentaram essa história e tinha lá uma árvore da vida. A árvore da vida representa o fluxo perfeito da luz. O fluxo perfeito de tudo, desde o infinito até o nosso mundo físico. Todas as respostas, todas as soluções, todas as curas, tudo de bom, todos os prazeres, toda a iluminação, toda a sabedoria, tudo que você quer, e você nem sabe o que você quer, está lá. Tudo. Agora, lá se fala Kabbalah, não tem problemas. Não tem contradições, não tem caos, não tem dor, não tem sofrimento, não tem doenças. Tudo é ótimo. Se fala que o preto e o branco coexistem, eles estão coexistindo ao mesmo tempo. Mas como isso pode ser? Na árvore da vida isso pode ser. E a nossa cabeça não consegue entender isso, porque nós entendemos preto ou branco. Os dois não vivem juntos. Mas lá isso existe. Lá não tem limitação de tempo, espaço e movimento. Lá não tem ilusão de 5 sentidos. Lá não tem confusão. A correção espiritual começou quando os famosos, entre aspas, Adão e Eva, quem sabe que é o nome código para uma única alma, um único recipiente que tinha que fazer uma correção espiritual. O que eles fizeram? Eles fizeram uma coisa, eles comeram da fruta da árvore proibida. Quem sabe qual é o nome da árvore proibida vai ganhar 2 pontos. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Do bem e do mal. E o que eles fizeram? Eles misturaram o bem e o mal. Agora, o que acontece? Ao invés de que tudo de bom existe ao mesmo tempo, o preto e o branco, eles pegaram o bem e o mal e misturaram. E isso cria a nossa ilusão, isto é, o que significa misturar o bem e o mal? É você olhar para o bolo e falar, isso aqui é muito bom para mim. E você come aquele negócio e depois você sente, não, isso não foi bom para mim. Agora eu vou ter que tirar essa gordurinha. Então, tudo o bom e o mal estão misturados. Você olha para alguém e fala, esse cara aqui é legal. Acho que é minha alma gêmea essa pessoa aqui, né? Você depois de um tempo se namora e fala, meu Deus do céu, como eu me enganei. Então, o bem e o mal estão uma confusão, está um caos lá dentro. O nosso trabalho é saber separar o bem do mal e saber isso é o certo e isso é errado. E por que isso é certo e errado? Não porque o Daniel falou, você decidiu. Tem uma razão espiritual mais profunda, maior, a gente aprendeu isso nos cursos nível 1, 2 e tal. Não vou entrar nesse detalhe aqui. E depois que você separa o bem do mal, você tem que aprender também como entender que as coisas de luz, as informações de luz, mesmo se elas parecem contraditórias, elas coexistem. Qual a solução da história de Noé? Lembra que um falou que Noé, se ele existisse na geração de Abraão, ele seria menos, outro falou, não, ele seria mais, né? Porque tem a questão de Noé era justo na sua geração. Então, vem o terceiro cabalista e fala o seguinte, vem a informação e fala assim, olha, na verdade, a verdade é que realmente Noé, se ele existisse numa geração de Abraão, uma geração assim, tipo de pessoas mais elevadas, sem dúvida ele seria muito mais do que os outros. Porque ele realmente conseguiu manter a cabeça erguida e sabe, quando todo mundo ao redor dele era corrompido, queria corromper ele e tal. Mas, do ponto de vista dele mesmo, se você perguntasse Noé, o que você acha? Noé, sem dúvida, ia falar para você, sabe, se eu vivesse na geração de Abraão, eu seria muito menos do que ele. Na opinião dele, como uma pessoa que é assim, tão humilde
ele ia se achar muito menos do que os outros. Ele não ia se achar que ele é mais. E você teria que convencer ele que, na verdade, ele tem mais, ele tem que liderar. E essa é, como você pega 2 ideias e você engrena. Aqui é uma ideia simples que eu estou compartilhando com você. Se você conhece as minhas aulas de Zohar que eu compartilho, é uma coisa que eu aprendi uns X anos atrás, é assim que eu ensino. Você pega 2 ideias e quase sempre, você vai ver quase em todas as aulas, tem essa questão de você apresentar algo, de repente falou, mas quem disse que é assim? E eu começo a dar argumentos de detonar de por que isso é errado e depois a gente encontra uma ideia de como você engrena os 2 juntos. Por quê? Porque se fala En kli machazik bracha ela hashalom. De novo, mais uma frase original em hebraico, que é não há um recipiente que segura a bênção a não ser a paz. De novo, o recipiente para segurar a bênção é a paz. Falando de paz de verdade. O que é paz? Gente, fazer paz é uma coisa que é fácil? Não! Paz não é uma coisa que é fácil para fazer. Teoricamente sim, na prática não é fácil. Porque paz você faz com os inimigos. Com os inimigos externos e internos. Paz não é fácil. Se fosse fácil, o mundo estaria em paz. Não é fácil, mas é simples. E quando falamos de paz, eu quero falar que você tem que pegar 2 ideias que elas parecem contraditórias e você cria a paz entre elas. Você cria a coluna central, você cria o equilíbrio proativo, você gera um recipiente para que essa tremenda luz do Zohar, que revela a luz oculta antes da queda de Adão e Eva, possa ter um espaço para poder residir. E isso, meu amigo e minha amiga, ajuda você a conseguir a trazer todas as bênçãos para a tua vida, até se você não entender toda a profundidade. E por que eu fico repetindo essa ideia de não entender a profundidade? Porque na real de acordo com os cabalistas, é impossível um ser humano de fato entender toda a profundidade por trás de uma aula de Zohar. Eu falo para você que eu não entendo. Garantido, assim, não importa quanto que eu tenho insights, ideias e uau, eu aprendi uma coisa nova, depois de um tempo, passa um ano, eu leio o mesmo verso e falo, uau, eu aprendi. É diferente do que eu li do ano passado. E assim, isso já está rolando o quê? Uns 15 anos que eu estou estudando do Zohar e ou sou maluco, um pouco, quem sabe, ou talvez você vê que tem mais informação por trás e cada vez que a tua mente expande, você entende algo a mais. Mas na real a gente nunca vai conseguir entender tudo. A gente tem que entender algo, senão não vale nada para você. Mas o mais importante é você criar o recipiente. Então está aqui para você uma ferramenta super bacana que algo me diz que você não conhecia isso antes. E todo jeito que a gente ensina a Kabbalah, o Zohar, é isso. Porque, gente, olha, não entenda errado, eu sou super pró as pessoas serem interdependentes. E cada um, no final das contas, conseguir estudar o seu Zohar do jeito que ele acha certo, da melhor forma possível, mas precisamos de ajuda no início. Tá? Muitas pessoas eles querem pular logo e falar, eu quero estudar meu próprio Zohar. Legal, é bom você fazer, eu não quero que você dependa de alguém ou de algo para você poder revelar a sua luz, mas assim, até a gente virar a faixa preta de Kabbalah, demora um tempinho. Tá? E vou falar para você mais uma coisa. Eu tenho sessões ao longo da semana que eu estudo com outros professores assim, espirituais, que alguns deles, inclusive, eles são bem versados no Zohar. São todos assim, israelenses, são assim, rabinos bem barbudos assim, até aqui e tal. Pessoas que talvez assim, um pouco difícil de entender, mas assim, eu faço questão, porque eu sei que eu não sei tudo. Eu preciso de ajuda, eu preciso de mentoria, e com alguns eu tenho uma troca maior, outros assim, eu só fico sentando e escutando, é uma coisa, mas eu sei que eu preciso estudar mais. Então, todos nós precisamos de criar essa energia. Por último, aqui nós temos, eu diria mais que 3 opções, ok? Opção número 1 é você continuar com a tua vida e não fazer nada, e se você gosta da vida do jeito que ela é, então não faça nada, você só consegue continuar e vai dar tudo certo. Opção número 2 é você falar, olha, sabe o que, Daniel, eu quero dar uma chance assim, eu não tenho nada para perder, eu vou lá, eu vou adquirir esse pacote e, pelas hipóteses, se eu não gostar, não me fez bem, eu posso pedir o dinheiro de volta, vai dar tudo certo para mim, e você vai lá e adquire o seu pacote. Opção número 3 é você falar, olha, eu estou num dilema, sei, vou tentar, vou fazer do meu jeito e tal, e aí você tem que, assim, pensar com coragem o que já deu certo na tua vida e o que não deu certo na tua vida. E eu vou te falar o seguinte, por que eu estou falando, eu quero assim, vender para você essa ideia? Eu não quero te vender nada, ok? A real já temos, graças a Deus, muitas pessoas interessadas em fazer esse pacote e eu quero somente falar com pessoas que querem fazer. Eu não quero te convencer, eu acho que não é nada gostoso isso. Eu quero te ajudar se você está sentindo um dilema assim. Você está assim no muro, fala, vou para cá, vou para lá, não sei para onde eu vou, o que eu faço, o que não faço. É a pior coisa que tem. Então, se você precisa de uma ajuda para tomar uma decisão,
pode entrar em contato com a gente. Eu vou te falar assim, de novo, sinceramente, eu não quero convencer pessoas, e quem me conhece, assim, muitas pessoas me perguntaram, Daniel, será que eu faço aquilo? Será que eu faço o assado? Às vezes eu falo, olha, dependendo da nossa conversa, sim. E às vezes fala, sabe o que? Espera, não é bom momento agora, vai com calma, não precisa, porque eu quero que você estude Kabbalah e você seja feliz mais do que qualquer outra coisa. Eu acredito que se você está afim de fazer, você estudar essas aulas, vai te fazer feliz. Tá? Mas essa coisa é mais importante para mim. Tá? Gente, falei demais. Então, olha, eu espero muito ver você na área de membros. De qualquer forma, muito obrigado. Eu vejo você também nos outros vídeos e até então, tudo de bom.